consultar com um médico em Campinas que diz que faz cirurgia de ATQ por via anterior. Quais perguntas que o senhor recomendaria para eu fazer a fim de confiar em uma cirurgia bem-sucedida? Eliana, bom, eu não posso dizer que perguntas você faria. O que eu diria já é um grande indício quando eu acho que a escolha do profissional, ela vem antes do momento da consulta. Então, você tem que, em primeiro lugar, investigar esse profissional. Hoje, a vida de todos nós está exposta na internet, tá? Então, você consegue facilmente descobrir qual o currículo desse profissional. Você consegue descobrir onde foi que ele fez faculdade, onde foi que ele fez residência médica, onde foi que ele fez a pós-graduação ou a barra sobre alguma especialização em quadril. Você pode descobrir qual foi a trajetória de empregos dele, onde ele trabalhou, há quanto tempo ele se dedica a isso. Você pode descobrir o que os pacientes dele estão dizendo dele. Então, você junta currículo, você junta informações de pacientes que já foram operados por esse profissional e o que esses pacientes estão dizendo desse profissional e junte a questão experiência também, tá? Com isso e com a quantidade de conteúdo que a gente tem ofertado na internet hoje, sejam conteúdos meus ou de outros colegas que produzimos muito conteúdo, você consegue dali pensar quais seriam as suas principais dúvidas e o que você vai questionar para esse profissional. E um grande indício é você entender o quanto esse profissional entende do assunto. E se ele está disposto a resolver as suas dúvidas. Porque tem profissional que não tem nem paciência para responder o paciente. Eu tenho pacientes que chegam aqui e falam, doutor, eu perguntava as coisas para ele, ele falou, não, o paciente não tem que saber de nada, não. Eu não me operaria com um médico desse. Um médico que ou tem preguiça ou não sabe responder aos meus questionamentos antes de me operar, eu não opero com uma pessoa dessa, quando eu estou como paciente. E lembrem-se que eu sou paciente muitas vezes, eu e familiares meus, tá? Então, a maneira como esse médico trata com você é muito importante. Eu escutei uma vez numa palestra, nem era uma coisa médica, salvo engano, mas que o palestrante falou assim, se você quer tatear, se você quer testar, vamos dizer assim, auferir se um profissional de qualquer área ele é capacitado e tem conhecimento sobre o que ele vende, o que ele faz, o que ele entrega de serviço para os outros, seja o que for, produto, serviço, né? Ele tem que ser capaz de resistir a pelo menos 3 porquês. E isso é muito interessante porque isso dá uma relação do intuito de camadas, o quanto você vai aprofundar em determinado tema. Então você faz uma pergunta e aí o médico responde. Aí, mas por que, doutor, isso? Aí ele vai explicar, já vai no nível mais profundo de conhecimento. Baseado naquilo que ele respondeu, mas por que? Se ele consegue responder a 3 porquês, ele deve conhecer do que ele está falando. Eu achei muito bom nessa palestra, porque isso pode ser adequado para várias situações, obviamente, mas é um dos parâmetros. Agora, eu não tenho como te dizer realmente o que você vai perguntar para esse profissional, porque são perguntas pessoais. Quando a gente fala de acesso anterior, um ponto muito importante que você colocou é que é o seguinte, o acesso anterior é uma técnica relativamente nova, ou seja, ele é feito no mundo em maior volume, ele vem crescendo no mundo desde 2010. E eu posso falar isso por conhecimento de causa, que em 2013, mais ou menos, foi descrito e inventado a técnica do acesso anterior eficiente. Nesta época, eu estava fazendo o meu primeiro caso aqui em Brasília, de acesso anterior. Ainda não era o acesso anterior eficiente, mas eu fiz meu primeiro caso de acesso anterior em 2013. E existem outros colegas no Brasil que, na mesma época, estavam fazendo seus primeiros casos, em 2013 e 2014. Eu posso dizer que a gente conta nos dedos de uma mão, tá? Eu conheço 3 colegas que, nesta época, estavam se interessando pelo acesso anterior. E nós, e vou falar por mim, porque eu não sei da vida de cada um, insistimos muito nessa técnica porque a gente acreditava que ela era melhor para os pacientes e a gente estava vendo o que estava acontecendo no mundo. Não podia uma técnica estar crescendo tanto e os pacientes e médicos relatando tamanha satisfação lá fora e a gente acreditar que no Brasil ia ser diferente. Por quê? Claro, nossos pacientes vão ter satisfação igual lá de fora. Nós temos capacidade de entregar cirurgias igual ou melhor dos cirurgiões lá de fora. Tá? E a gente acreditou muito nisso. E eu tomei muito na cabeça. Todos nós, provavelmente. Esses colegas também devem ter tomado muito na cabeça de 2013 a 2022, quase. Tá? Porque a gente ouviu
um monte de críticas. De que essa técnica não tinha nada a ver, de que ela não tinha comprovação, de que os trabalhos não mostravam superioridade, de que era muito difícil fazer ela, que a gente era louco de tentar fazer. Imagine. Só que, como a gente previa e como eu falei lá atrás e como acontece em todas as áreas da ciência, com toda inovação, aparecem primeiro as pessoas que se interessam e começam a fazer e juntamente aparece um monte de gente para criticar. E ao longo do tempo, essas pessoas vão mudando de opinião. Tá? Algumas não mudam de opinião nunca, mas algumas veem que não tem como ir contra. Quando apareceu a luz elétrica, foi assim. Tá? As pessoas queriam continuar com velas. Quando apareceu o carro, foi assim. As pessoas queriam continuar andando a cavalo. Então, o começo é sempre muito difícil. Hoje, as pessoas entenderam que o acesso... Algumas pessoas entenderam que o acesso anterior tem uma série de vantagens sobre as outras técnicas. E eu não estou aqui comparando com outras. O acesso posterolateral que eu fiz durante mais de uma década, e faço em alguns casos ainda, é uma excelente técnica quando bem executada, em boas mãos por alguém experiente. Mas o acesso anterior tem muitas vantagens. E agora que eles começaram a ver isso, porque não dava mais para negar o volume de publicações favorecendo o acesso anterior em muitos aspectos foi tão grande, e tantos países começaram a executar o acesso anterior majoritariamente para os seus pacientes. Os Estados Unidos, por exemplo, 55% das próteses de quadril são feitas por acesso anterior, e em muitos outros lugares do mundo já era assim. Aí não teve como ir contra. E algumas pessoas começaram a fazer o acesso anterior, impelidos por um movimento que já não tinha como ir contra. Só que tem gente que começou a fazer há 3 meses, há 6 meses, há 1 ano, 2 anos, 3 anos. E isso faz toda a diferença em qualquer técnica cirúrgica. Eu não estou falando do acesso anterior só. Busque um cirurgião que tenha experiência com o que ele está fazendo, porque é diferente eu executar num paciente meu algo que eu estou fazendo há 1 ano ou há 15 anos. Tá? E é diferente, aí você consegue saber a respeito daquele estudo do currículo do médico, qual foi a jornada dele. Porque, por exemplo, como que você começou a fazer, Inácio? No começo, ninguém nasce com experiência. Como que você adquire isso? Através de uma jornada de treinamento e educação. Quantos cursos você fez a respeito daquela técnica? Quantos serviços você visitou no mundo para aprender aquela técnica? Quantos cirurgiões você viu fazendo? Quanto tempo você passou em determinados locais aprendendo essa técnica? Quantos cadáveres, cirurgia em cadáver no laboratório você fez para treinar? Tudo isso são indícios, porque é disso que depende o sucesso da tua cirurgia em grande parte. E também não podemos deixar de falar de empatia, olho no olho, conexão médico-paciente. Não existe, ao meu ver, Inácio Ventura, eu tenho um vídeo completo abordando isso aqui no canal, sucesso em nenhum tratamento se não existir uma profunda conexão médico-paciente. Se não existir uma confiança plena e irrestrita em quem vai cuidar de você, em quem vai estar com o bisturi na hora que você estiver anestesiado e quem vai te acompanhar em toda a jornada, que não é só na hora da cirurgia, é no pré, no intraoperatório e no pós-operatório. Essa conexão, ela é chave para o sucesso de qualquer intervenção. Tá? Então, são as dicas que eu poderia te dar, mas não posso te dizer aí quais perguntas você deve fazer ao seu médico. Digite Dr. Inácio Ventura no Google. Lá você encontrará todas as minhas informações. Você poderá acessar meu site, meu Instagram e no perfil do Instagram, clicar no link da bio que te levará direto para o meu Linktree. Lá está tudo o que você precisa. Agendamento de teleconsultas, minhas avaliações no Google, link direto para o meu canal no YouTube, todos os meus contatos organizados no meu cartão interativo, além do site e WhatsApp. Tudo na palma da sua mão.